que a Bíblia nos fala está lá em Gênesis 6. Quando ele olha para a criação, que ele criou o homem, e viu só a corrupção, ele só viu distância da sua glória, ele só viu pecado, ele só viu desobediência, ele só viu incredulidade. Mesmo assim, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de compromisso com a sua criação, com o ser humano, que ele criou a sua imagem, a sua semelhança. E quando ele olha para o homem, esse capítulo 6 de Gênesis, ele, na verdade, no início, a sua vontade era matar todos, exterminar toda a natureza humana, por causa do pecado. Ele queria exterminar tudo da terra. Eu imagino o coração de Deus no momento em que ele olha para o ser humano e só vê pecado. Eu paro para imaginar o interior de Deus. Deve ser como o meu hoje, vendo muitos faltando na igreja. Ou até um pouco mais choroso, né? Se pode ser choroso o coração de Deus. Mas Deus, ele na sua infinita bondade, misericórdia e amor, porque a palavra fala que Deus é amor, ele olha para o ser humano e no meio daquela multidão de homens e mulheres, animais, Deus olhou Deus olhou quantos? Que eu falei aqui agora? Um homem chamado Noé. Um homem somente chamado Noé. Mas quando você vai para o capítulo 6, do primeiro versículo até o 10, melhor dizendo até o 9, alguns anteriores, você vai ver a decepção no coração de Deus. Tipo assim, você se dedicar, você se sacrificar, você amar, você abençoar, e o ser humano não valorizar aquela entrega, aquela dedicação, aquele amor, aquela criação que Deus fez com tanta beleza, que foi o homem a sua imagem e semelhança. Para para imaginar você que tem seu filho, sua filha, ensina o caminho da verdade, cresce, como nós falamos, num berço evangélico, e quando cresce, amadurece a mente, já começa a ter as suas vontades próprias, já começa a estar com 18 anos, 15 anos, já toma partido de si mesmo, das suas decisões, e começa a trilhar caminhos errados. Eu lembro, pastor Silas Malafaia, ele conta testemunho em uma das suas pregações, que o seu filho chegou para ele e falou assim: pai, eu queria que o senhor me desse, igual o filho pródigo, eu queria que o senhor me desse uma grana aí, eu vou embora, quero ser crente, eu quero ver minha vida com meus amigos, quero ir para as baladas e tal. Então ele para, olha para o seu filho assim na sua casa, não sei se na sala, no quarto, na cozinha, na copa, não sei, ou dentro do carro, ou no shopping. Só sei que ele olha para o seu filho e fala assim: tudo bem, deixa eu fazer uma oração primeiro, meu filho, antes de você sair da igreja. Ele falou assim: pai, o senhor me deste filho para povoar o céu e não o inferno. O senhor me deste filho para honrar o meu nome e o teu evangelho em primeiro lugar. Meu filho, o senhor conhece o coração dele, ele quer sair da igreja, mas antes dele sair, mata ele agora, leva ele. Ele sabia da oração do seu pai, que era poderosa, fervoroso, homem de Deus. Ele então fala: não, pai, não, pai, tira essa oração, tira essa vontade. Não, eu não quero vir como não, eu não quero viver desse jeito, pai, me perdoa. Hoje, o filho dele é o pastor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, para imaginar, não sei como é o teu coração, você que tem um filho fora da igreja, não sei como é você. Eu não sei como passa você quando você vê um texto desse, lê um texto desse, nós estaremos lendo daqui a pouco. Eu não sei o que passa no teu coração, mas sei que no coração de Deus passou uma dor, um sofrimento, um choro, lágrimas rolando nos olhos do Senhor. Por quê? Eu sonhei tanto com esse homem, eu sonhei tanto com essa criação, eu gerei nele a minha vida, eu soprei o meu espírito, eu dei tudo, eu abençoei. Mas ele hoje vira as costas para mim.
queria matar todos. Quando leu isso? Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 9. Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhos. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre com o homem, pois este se tornou carnal, e os seus dias serão 120 dias. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe eram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Versículo 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra todo homem que crê, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis que a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os contemporâneos. Noé andava com Deus. Querido, para imaginar Deus aqui agora. Todo mundo aqui pecando, vivendo uma vida dissoluvelmente pecado, transgredindo as leis de Deus. De repente o Senhor fala assim: vou matar todo mundo que está aqui dentro. Mas ele, quando bate os teus olhos, como está em Crônicas, que fala que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, procurando aquele coração consagrado para Ele, Ele vai e bate os olhos de você e fala assim: não, peraí, tenho uma ideia, eu tenho um projeto, eu vou agora com esse projeto firmar uma aliança com a criação que eu fiz. De repente Deus olha para a terra no meio de toda aquela corrupção, de toda aquela maldade, de todos aqueles pecados. Deus olha Noé e disse a palavra que Noé caiu na graça de Deus. É como se fosse na sua vida, como se fosse na minha vida. Eu não sei como está o teu lar, eu não sei se todos da tua família são evangélicos, eu não sei se na sua casa todos estão adorando o Senhor nesse momento, eu não sei aonde está o seu irmão, sua irmã, o seu pai, sua mãe, seus filhos nesse momento. Eu não sei se eles estão se dobrando diante a Deus ou diante aos prazeres da carne, eu não sei, mas eu quero falar um negócio. Por você ter entrado aqui agora, se existe alguém na sua família que não está presente na casa de Deus, Deus está olhando para você, está achando graça de você, e foi você que Ele trouxe nessa reunião para te encher de unção, te encher do Espírito, para você se tornar uma pessoa cheia do poder para transformar o teu lar. Eu não sei como anda o seu lar. Interessante que você vai lendo os restantes do texto, você vai ver que Deus teve uma ideia com Noé. Deus teve uma ideia com esse homem que caiu na graça diante de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu não sei qual é a necessidade da sua vida, seja na área espiritual, na área familiar, na área sentimental, na área financeira. Eu não sei como anda você e o que você tem pedido a Deus. Mas deixa eu falar um negócio para você. Para você viver as promessas de Deus, debaixo de uma aliança eterna com Deus, você precisa cair na graça de Deus. Qual é o problema hoje, pastor? Eu quero falar para você. O problema é que muitas das vezes nós nos afastamos da graça de Deus. Interessante que esse texto já fala da graça. E o que é graça? O que nós ensinamos na escola dominical que é graça? Graça é favor. É um favor que nós não merecemos. Você não merece o favor de Deus. Eu não
Noé também, mas caiu na graça. Deus olhou e falou assim: homem injusto, eu vou usar ele. Meu querido, Deus quer usar você. Deus quer usar você para mudar a história de alguém da sua casa. Deus quer usar você. Deus está olhando para você. Agora, será que Ele olha em você? Integridade, justiça. Deus é um Deus de aliança. Ele teve um projeto, e o projeto foi construir uma arca. Quando nós observamos o tempo de hoje, vimos que a maldade ela tem se multiplicado no tempo presente em que nós vivemos. O tempo está passando e a igreja tem se acomodado no momento da conversão. Pastor, o que é isso? É tipo assim: eu já fiz a minha parte, eu já levantei a mão, eu já aceitei Jesus, eu já fiz a minha parte, não precisa mais. Outros dizem: eu já sou cristão, eu já aceitei Jesus, eu já dou dízimo na igreja, eu já estou fazendo a minha parte. Outros falam: além de eu me converter, além de eu ser dizimista fiel, eu também sou ofertante. Está tudo resolvido comigo e Deus? Não está. Aceitar Jesus é um detalhe muito importante na sua vida e na minha vida. Ser dizimista é outro detalhe muito importante. Ser ofertante é outro detalhe muito importante. Mas entenda, para que Deus use você para um grande projeto, você tem que cair na graça de Deus, com o coração íntimo com Deus. Por quê? Eu falo para você aqui, meu querido, olha o versículo 9. Isso é a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre todos os contemporâneos. Noé andava com Deus. É muito mais do que se converter, é muito mais do que trazer um dízimo no mês, é muito mais do que trazer a sua oferta voluntária, ou ousada, ou sacrificada. É muito mais do que isso. É ser aquele que anda constantemente com Deus. Você vai para a escola, você está andando com Deus. Você vai para o trabalho, você está andando com Deus. Você vai para a faculdade, você está andando com Deus. Você vai para o seu curso profissionalizante, você está andando com Deus. Você vai para o seu lazer, você está andando com Deus. Você vai para as suas compras no shopping, Deus está andando com você. Isso fala, meu querido, Deus só tem compromisso de aliança com aqueles que são íntimos e compromissados com seus planos e projetos. Princípios, querido. Muitas das vezes nós nos acomodamos com essas três coisas: a nossa conversão e a nossa fidelidade. Estou fazendo tudo, mas deixa eu falar um negócio para você. Deus tem um projeto nesse tempo, e o projeto de Deus é levantar a sua casa. Repita comigo assim: o projeto de Deus é levantar a sua casa nesses últimos dias. Aí eu pergunto para você: será que levantar a casa de Deus será aquele lote que nós vamos comprar, e esses paredes que nós vamos erguer, e o telhado, e o forro, o ar-condicionado, o som line, o melhor microfone, Soundhouse alemão? Você acha que a casa de Deus se torna parede ou o que, querido? Diga assim comigo: a casa de Deus que Deus está levantando sou eu e você. Aponta para mim: sou eu e você. Aponta para o seu irmão: sou eu e você. Diga assim: nós somos a casa que Deus está levantando nos últimos dias. Pastor, que casa é essa? É igreja, querido. Não estou falando de parede, estou falando da igreja, você. Então isso é muito mais do que ser dizimista. Isso é ser muito mais do que ser ofertante. É ser muito mais do que se converter. É fazer a obra. É fazer a obra. Porque esses homens que Deus queria matar, eles eram da linhagem de Adão. Eles conheciam o Deus que criou Adão, que criou a sua mulher Eva. Era da mesma linhagem, vivia os mesmos princípios. Por que será que Deus falou que o coração desses homens estavam fora dos princípios? Porque eles também eram considerados por Deus parte da criação. Mas Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança. Entenda, querido? Tudo isso que eu falei aqui, muitas vezes nós fazemos no nosso culto todo mês, é muito importante. Como é importante
horas da tarde. Meu sonho, querido, é que a igreja chegue aqui 7 horas, meia hora de oração para o culto começar. Meu sonho é você se organizar para você chegar aqui 7 horas. Esse é o nosso propósito aqui. Então é muito mais do que você se converter e você vir depositar a sua fidelidade. Isso é muito importante na sua caminhada de fé. Porém, muito pouco para alcançar as promessas do reino. Ou o que é isso, pastor? Para alcançar a promessa do reino, você precisa ser um discípulo. O que é isso, pastor? Ser um discípulo é aquele que vai marcar uma geração. Repita comigo assim: ser discípulo é aquele que no nome de Jesus vai marcar uma geração. É isso, ser discípulo. Isso é responder ao chamado. E eu falo para você 2 exemplos: Jesus e os seus próprios discípulos chamados apóstolos. Jesus, ele veio como homem, sendo discípulo do próprio Pai, porque ele mesmo fala que ele não fazia nada daquilo que não era do Pai. Ele só fazia coisas que o Pai mandava, que vinha do Pai, que era do reino de Deus. Então ele era o primeiro discípulo de Deus, é o primeiro seguidor das leis, dos mandamentos, e ele mesmo se tornou um novo mandamento: amar uns aos outros como eu vos amei. Foi o primeiro discípulo que Deus gerou na terra para mudar uma geração, e dele ele formou a igreja de discípulos. Repita comigo assim: a igreja do Senhor, ela se edifica com discípulos. Agora, o que é um discípulo para você? Discípulo é aquele que faz conforme o seu discipulador. Discípulo é aquele que segue o caminho do seu pastor. Discípulo é aquele que ouve a voz do seu pastor. Discípulo é aquele que cola no seu pastor. Discípulo é aquele que chega no seu pastor e o seu pastor fala assim: ó, eu quero ser igual ao Senhor, Senhor. Eu vou pagar o preço para ser igual. Discípulo. E são esses que vão marcar a geração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês que estão aqui acham que eu e a minha esposa, pode ser sincero, querido, tá bom? Pode ser sincero, não quero mentira não. Acham que eu e a minha esposa marcamos a sua vida de alguma forma? Amém. Então entenda. Se você considera que a minha vida, a vida da minha esposa, nós de alguma forma marcamos você, marcamos a sua família, não sei qual é, segue os passos. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê, querido? Eu não sou Cristo, mas eu sou um seguidor de Cristo. Eu não sou Deus, mas eu sou um dos filhos que vão herdar a promessa de Deus. Porque Deus é um Deus de aliança. E dentro dos seus discípulos eles se levaram ao pé da lei dos princípios. Lá em João 15:8 diz assim: nisso é glorificado meu Pai, que faz muitos frutos, e assim sereis os meus discípulos. Então, querida, a palavra está falando aqui o seguinte: para edificar uma casa de Deus, para fazer uma obra para Deus, esse princípio do tempo do fim é gerar discípulos, é trazer pessoas para edificar a casa de Deus. Mas por que, pastor, que o senhor fala isso? Porque existe um texto que eu amo muito, lá em 1 Pedro 2,5 fala que nós somos pedras vivas para a edificação da casa de Deus. E eu pergunto: quantas pedras vivas você já trouxe para a igreja? Isso fala de ser discípulo. Discípulo é aquele que faz conforme os discípulos fizeram. A palavra fala que quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes sobre os discípulos, eles ficaram cheios. Mas houve uma promessa em Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas em toda a terra. Um dos princípios de aliança de Deus para com o homem, que nunca ia abandonar o homem, era o selo do Espírito Santo para que o homem trabalhasse para ele. Quantos aqui tem o Espírito Santo no seu coração? Você tem o selo, você tem a unção, você tem o poder, você tem a autoridade para fazer a obra. Mas entenda, para que a casa de Deus seja edificada, nós precisamos trazer as pedras vivas. E eu falo para você, você aqui hoje é uma pedra viva. Você
escolhida por Deus. Olha a sua importância. Precisamos entender que na casa de Deus nós estamos seguros, meu querido, das circunstâncias da vida do tempo presente. Casa de Deus é o ajuntamento dos salvos, aqueles que foram redimidos, comprados pelo sangue da cruz, de Cristo derramado na cruz. Então entenda, a casa de Deus são aqueles que foram salvos, redimidos, comprados novamente, como propriedade exclusiva de Deus. Isso é a aliança de Deus, é o meio de aliança. Mas entenda, na primeira aliança, Deus escolhe Noé, porque a palavra fala que Noé andava com Deus. E ele fala assim: Noé, eu te escolhi, eu te chamei, porque eu quero matar toda a raça humana. Eu estou desgostoso dessa criação, desses homens pecaminosos, essas mulheres pecaminosas. Eu vou exterminar toda a raça humana. Agora, Noé, eu quero chamar você, estou te convocando para fazer uma arca bem grande, chamada Arca da Aliança. Quero que você chame a tua família, ou volta a tua família, para construir uma arca. De repente Noé deve ter perguntado: mas por que vai construir um barco tão grande? Porque eu vou trazer um dilúvio na terra, eu vou trazer muitas águas, serão 40 dias e 40 noites de chuva, vai descer água, vai subir o telhado das casas, vai passar o topo dos montes. E olha, essa arca veio para você, a sua família e um casal de animais dentro da arca, porque estou preservando você, a sua família e também os animais. Em outras palavras, meu querido, entrar na arca aponta para dois princípios: igreja e reino. Igreja e reino. Haverá, irmão, a terra não vai mais acabar com o dilúvio, mas haverá um transtorno terrível na terra, haverá uma palavra tremenda na terra, e Deus só vai levar, só serão salvos, se tornarão vencedores, e mais que vencedores, aqueles que andam com Deus, aqueles que estão aliançados com o Senhor, aqueles que têm uma aliança com Deus de aliança. Mas entenda, Noé, no momento que estava fazendo a arca, é algo interessante. No momento que Noé estava construindo a arca, começaram a chegar alguns homens. Falei: rapaz, o que você está construindo? Estou construindo uma arca, um grande barco. Ah, por quê? Vai vir chuva, meu querido. Não havia chuva há muito tempo naquele tempo. Não havia chuva há muito tempo. O que é isso? Quando nós vivemos muito tempo a escassez, nós começamos a acostumar com ela. É ou não é verdade? O que é isso, pastor? Quando você passa tribulação, 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 aí vem o mês seguinte. O que é? Tribulação, tribulação, tribulação. Aí chegou fevereiro, chegou março, chegou abril. O que chegou maio? Maio chegou o quê? Não, agora você fala vitória, 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 porque a palavra daquele que anda com Deus é profética. Vai chegar o tempo que o Senhor, Deus de aliança, vai mudar o estado, vai mudar a estação, vai descer chuva. Somente aqueles que andam com Deus falam a palavra profética. Mas deixa eu falar para você, de repente você passou por isso, lutas. Aí de repente veio o profeta e falou assim: vai mudar a tua história, Deus manda te dizer isso. Aí passou o tempo, luta. Tem cristão que acostuma com a luta, e quando chega um homem como Noé para falar algo profético, a pessoa fala assim: que nada, Noé, vai vir chuva nada, é muito ano sem chuva, rapaz, esse tempo aí tá louco, vai chover dilúvio, Noé, você tá doido, a terra tá seca, vai chupar a água aqui descer toda, vai ter dilúvio não, rapaz, tá caduco, Noé. A palavra fala que a vida do Senhor será como nos dias de casavam-se e davam-se em casamento. Até que Noé entrou na arca e Deus mandou o dilúvio. E eu falei dois princípios. A arca representa o quê? Igreja e reino dos céus. Agora, pastor, explica primeiro a igreja. Beleza, vou falar para você. Nós estamos falando aqui que nós estamos construindo
tempo de pecado contra Deus. Noé vivia em tempo de desobediência às ordens de Deus. E eu pergunto a você, será que nós não estamos vivendo um tempo parecido dele? Por que será que alguns não estão na igreja hoje? Tem pessoas que saem, vão longe, e nem se importam em ligar. O pastor fala assim: pastor, abençoa minha vida. Pastor, não vou poder estar em lugar na festa. Pastor, ora comigo, que eu estou numa situação difícil. Por que será que o seu irmão, nosso irmão, não veio hoje adorar o Senhor? Porque nós estamos vivendo em dias de desobediência, de não dar crédito às ordens de Deus. Eu falei para alguns irmãos que eu fui em cima da hora convocado para sair Teresópolis. Eu não tinha condições de pagar 260 reais. Eu não tinha condições de colocar 130 reais de combustível para ir na sede de Teresópolis e voltar. Eu não tinha condições financeiras. Presente. Mas eu sou uma pessoa muito rica. Porque o preço da cruz me enriqueceu. Fala assim: o preço da cruz me fez rico. Não tinha condições de ir. Eu recebi uma direção. Eu quero todos irmãos. Benção, tomei na benção. Tomei um banho. Na verdade, só deu tempo de tomar um banho. Melhor dizendo, cheguei em casa, preparar essa palavra, tomar um banho e vir para o culto. Para quê? Porque primeiro eu tenho um compromisso com Deus, depois eu tenho um compromisso com você. Isso é igreja, querido. Quando você tem compromisso com o seu irmão na fé, se torna igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando só aqui. Eu estou falando na célula. Eu estou falando na escola dominical. Eu estou falando no discipulado. Eu estou falando no momento de visitar alguém, de ter comunhão com alguém. Eu estou falando desse princípio. Mas Deus está levantando uma geração. A ideia de Deus é levantar uma geração para marcar uma outra geração. E Deus, quando Ele olha para Noé, fala assim: tive uma ideia, estou levantando essa família para marcar uma geração. Assim como Jesus marcou a geração dos apóstolos, e os apóstolos marcaram gerações de outros homens, e até hoje esses homens têm marcado a nossa geração. Deus está levantando os trabalhadores para construir a arca da aliança, construir e levantar a igreja do Senhor, o lugar onde o Senhor habita, o lugar onde o Senhor faz o milagre. Lá em 1 Coríntios 15, 58 fala assim: sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, quem quer ser saber que o nosso trabalho não é vão. O que é isso? É saber que todo o trabalho que você faz na casa de Deus, para edificar a casa de Deus, a sua dedicação, haverá uma recompensa. Não será em vão a sua dedicação e o seu esforço. Deus te recompensará. Tem um trabalho. Na casa de Deus tem uma missão para que nós venhamos realizar. Existe um trabalho, repita comigo: existe um trabalho, existe uma missão para nós na casa de Deus. Agora, princípios para trabalhar na obra de Deus. Nós observamos o primeiro princípio aqui, que Deus viu em Noé. É um homem justo, justo diante de Deus, diante dos homens. Gálatas 3, 24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados na fé, ou pela fé. O que eu falo, meu querido? Você se tornou justo por causa da cruz que está vazia. Não foi por causa da morte de Cristo. A morte de Cristo só tem sentido porque ela se tornou vazia, não só a cruz, mas o túmulo também. Ao terceiro dia já não tinha ninguém lá, já não tinha defunto, já não tinha nada cheirando mal, porque a promessa, o Senhor ressuscitou. Então esse ato da crucificação e ressurreição de Jesus nos fez justos diante de Deus. Pastor, o que é isso? O preço já foi pago de todo pecado, de toda injustiça, de toda maldade, de tudo aquilo que
chama Noé para construir uma arca. Ele estava dando uma oportunidade para as pessoas se arrependerem e entrar na arca, mas ninguém deu crédito. Ninguém deu crédito para Noé. Então entenda, Deus ama aqueles que se consideram justos. E para se considerar justo, meu querido, você tem que falar que você não mais anda em pecado. E não anda em pecado somente aqueles que andam com Deus. Andar com Deus é sair fora do pecado. A outra coisa que Deus viu em Noé: integridade diante de Deus e dos homens. Observe em Jó 8:20, esse texto fala: Deus não rejeita os íntegros. Integridade, uma pessoa de bom caráter. A pior coisa que tem, querido, é quando alguém fala assim: ele é cristão, eu sou mais crente bebendo cerveja do que ele. Você acredita que já falaram isso de mim? Eu fui convidar um amigo para ir para a igreja, na hora do futebol, na hora da oração do vestiário. Eu fui chamar ele para um evento da outra igreja para mim, Semana do Calvário. Era de segunda a domingo, só cantores famosos da igreja, Semana do Calvário, dia da Páscoa. Aquela pessoa falou para mim, um amigo meu: rapaz, ir para a igreja? Eu aqui bebendo cerveja sou mais grande que você. Nossa, safado, rapaz. Te conheço, rapaz. Fala de mim. Aí depois, mudei de denominação, fui ao encontro com Deus. Deus mudou minha história, eu era Jacó, me tornei Israel. Dei meu testemunho. Deus mudou meu caráter. Aí eu fui, depois de Deus mudar meu caráter, eu fui atrás dele. Ele se converteu lá na igreja. Ele veio para o encontro, se converteu, a mulher se converteu, as filhas se converteram. Mas por quê? Porque Deus mudou a minha vida. Deus mudou meu caráter. Eu me tornei íntegro. Deus não vai rejeitar aqueles que são íntegros. E Deus está olhando para você, querido. E outro princípio, e último princípio: Deus está olhando e escolhendo aqueles que andam com Deus, conforme ele viu em Jó, em Noé. Gálatas 5,16 diz assim: andai no e não satisfazeis o desejo ou a concupiscência da carne. Deixa eu falar um negócio para você. Se você quer andar com Deus, se você quer andar com o Senhor e ser convocado para Ele, para uma grande obra na igreja do Senhor, ande no Espírito. Andar com Deus hoje é esse texto de Gálatas 5,16. Andar no Espírito e não satisfazer a carne. Meu querido, quem é pastor? Quem quer satisfazer a carne? Lembra aquele desejo que vem dentro de você, às vezes de um final de semana de você gastar um dinheiro a mais, na hora da tua cela você inventar alguma coisa, na hora da igreja você inventar alguma coisa, desejo da carne. Pessoas que andam no Espírito, meu querido, não abrem mão de uma comunhão com Deus. Não abrem mão de uma comunhão com Deus, porque Deus está olhando, Deus está vendo, Deus está sondando tudo, Deus está vendo na intimidade. Muitas vezes nós não percebemos, mas Deus está olhando para dentro de nós, no nosso sentimento, no nosso coração, e o que passa na nossa mente, meu querido. Deus sabe o que passa aí agora na sua mente, o que você fala pela mente, o que você fala pelos seus sentimentos. Deus está vendo agora se você está satisfeito ou se você não está satisfeito aqui hoje. Deus está vendo você, e deixa eu falar, por Ele está nos vendo, nos sondando. Ele tem uma aliança, Ele tem um compromisso, Ele tem um projeto, e Ele quer escolher você, Ele quer escolher como escolheu Noé, para uma grande missão na terra: construir a sua igreja, levantar a sua habitação, construir o seu tabernáculo, levantar o quê? O templo do Espírito Santo. A palavra diz lá em 1 Coríntios 3,16 que nós somos o templo do Espírito Santo. Meu querido, eu falei o quê? A arca representa a igreja, a arca representa o reino. Deixa eu falar para você, meu querido, quando nós estamos construindo a igreja, nós estamos falando de nós mesmos. Quando você busca uma santificação, quando você busca andar com Deus, você está se oferecendo para ser uma pedra viva, para edificar o templo do Espírito Santo. Deus quer habitar em você, querido, como uma casa pronta, limpa, santificada, adornada, para Ele morar eternamente.
somos a casa de Deus. Entenda, meu querido. E quando nós falamos que a arca foi construída para salvar uma geração, você, como casa de Deus, está sendo levantado para salvar alguém, uma geração, uma família ou a tua própria casa. Para que serve a igreja? Igreja é um lugar de segurança. A igreja é um lugar de aumentar a fé. A igreja é um lugar da habitação de Deus. A igreja é o lugar da manifestação de Deus. A igreja é o lugar onde Deus é adorado. Eu não estou falando de prédio, eu não estou falando de uma casa, eu não estou falando de uma praça, eu estou falando de você. Deus tem uma aliança com você, como Ele teve com Noé. E para terminar, queridos, precisamos estar disponíveis para essa grande obra, uma obra que Deus planejou. Eu pergunto, você está disponível hoje para essa obra de Deus? Tua família está dentro dessa arca que é a igreja? Teus amigos estão dentro dessa arca que é a igreja? Pastor, tem uma pessoa na minha família, tem um dos meus amigos que não está lá, mas eu vou trazer isso para essa arca. Eu estou fazendo essa obra nessa igreja. Eu estou construindo uma casa para Deus, porque eu vou trazer uma pedra viva para essa construção. Uma pessoa importante, pastor, eu estou à disposição de Deus, eu estou à disposição desse ministério. Eu vou arregaçar as mangas, eu vou pegar nas enxadas, eu vou pegar na pá, na foice, na escavadeira, eu vou trabalhar nessa seara, eu vou fazer uma grande colheita, porque Deus olhou para mim e viu que eu estou andando com Ele, e Ele me escolheu para construir a sua casa. Deus chamou Noé para um grande desafio, e eu pergunto, você acha que foi fácil para Noé falar assim para Deus? Quem acha que foi fácil? Você acha que foi grande ou pequena a arca que ele construiu? Quem acha aí? Muito grande. Para toda a sua família e um casal de cada animal. Você sabe quantos animais tem na terra? Répteis, aves, sabe? Será que esse salão aqui seria o tamanho da arca? Imagina aqui um casal de boi, um casal de cavalo, de búfalo, e aí vai. Leão. Seria fácil para Noé dizer sim? Será que seria fácil? Foi fácil para Noé convencer seus filhos, sua mulher, de que viria dilúvio? É fácil convencer sua família? É fácil convencer? É fácil convencer seu filho para fora? É fácil convencer um parente, seu melhor amigo seu que está fora, que estar na igreja é o melhor lugar, é casa de Deus, é onde Deus se manifesta para curar, libertar, salvar, fazer a obra perfeita? Não é fácil. Será que foi fácil acreditar que viria um grande dilúvio dele? Se fosse hoje, meu filho João, convoca sua mulher, seus 2 filhos e construa uma grande arca. Convoca os seus discípulos lá de Santíssimo e digam para ele que virá um grande dilúvio e vão matar todo mundo. Será que foi fácil para Noé, em tempo de seca, escassez, acreditar em um grande dilúvio? Será que foi fácil para ele acreditar que tudo seria tranquilo? E como seria fácil ajuntar todos os animais da terra? Sabe o que levou Noé ao sucesso? Você quer saber? O que levou Noé ao sucesso na construção da grande arca, casa de Deus, naquele tempo, lugar de salvação, foi andar com Deus. Andar com Deus. Ser íntimo de Deus. Lado a lado com Jeová. Está passando na prova? Jeová não está. Está cheio da grana? Jeová. Vem a enfermidade? Jeová está lá. Rafa. Deus curou a enfermidade? Jeová é glorificado. Perdeu o emprego, foi mandado embora. Como o irmão Berico foi, o irmão Belo foi há um tempo atrás, 6, 10 meses,
condução, Deus abriu. Deus abriu a porta de emprego para os dois que fora estão trabalhando no presente momento. Deus se é glorificado como Jeová Jireh, que provê as portas abertas. Você acha que é fácil? Será que é fácil para você acreditar que Deus está chamando você hoje para construir a casa de Deus? De repente para você, pela circunstância, você não acredita. Eu vou falar para você: Deus é o Deus de aliança. Ele nunca quebrou o compromisso que Ele tem com você. E jamais. Se fosse no tempo de Noé, essa raça de hoje seria exterminada também. Mas assim como Deus levantou Noé, Deus levantou Jesus Cristo. O unigênito se tornou primogênito de uma geração de filhos e filhas para ser a casa de Deus. Josué, ele entendeu muito bem isso. Josué 24:15, ele fala assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Josué então, ele levanta e diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, o que é isso? É uma convicção, é uma certeza no coração de Josué de que Deus ia dar a vitória em todo o tempo. Repita comigo assim: Deus é um Deus de aliança. Eu quero que você feche seus olhos. Assim como Ele teve aliança com Noé, Ele tem uma aliança contigo.